Olá, meu nome é Emily. Hoje estarei falando sobre a erva daninha Rhynchelitum repens, mais conhecido como capim favorito. Essa apresentação é referente à disciplina de hematologia ofertada pelo professor Sebastião. O capim favorito é uma planta originária da região de Natal, na África do Sul, introduzida no país por volta de 1930. Seu nome científico é Rhynchelitum repens e ela é conhecida como capim favorito, capim natal, capim rosado, capim bandeira, dentre outros nomes populares. Ela é da família Poácea e pode-se encontrar um sinônimo da Rhynchelitum repens, o nome Melinis repens, que vai estar se referindo à mesma espécie. A planta é descrita como anual ou curto perene, com crescimento crespitoso e pode medir de meio a 1 metro de altura. Do latim ricus se refere aos lemas com bico, ou seja, com a arista. E elytrum significa estojo, ela se refere às glumas, que faz a proteção da semente e posteriormente também ajuda na dispersão dela. A sua inflorescência é formada por panículas plumosas na parte terminal dos colmos e ramos, que medem de 10 a 15 centímetros de comprimento. Elas têm coloração inicial vermelho-violácea, passando a rosada e na maturação prateada, com os eixos finos e pedicelos com pelos finos e compridos. Suas sementes encontram-se dentro das espiguetas, que medem de 1 a 2 milímetros de comprimento. São alongadas e de coloração amarelo palha. As espiguetas têm formato ovoides, são compridas e cobertas de pelos sedosos e retos. A gluma inferior é obtusa, com 0,8 a 1 milímetro de comprimento. Já a gluma superior é navicular e prolongada em bico obtuso, ciliada e com 5 a 6 milímetros de comprimento. O lema masculino é semelhante à gluma superior, com 3 milímetros de comprimento. O lema perfeito é mútico e subaberto, com 2,2 a 3 milímetros de comprimento. Ela floresce de maio até agosto no sul do Brasil. Essa anatomia é para facilitar a fecundação e propagação das sementes pelo vento, porque suas panículas, quando abertas, elas se assemelham a plumas. Os colmos inicialmente têm a base arrastada pelo solo e então ficam ascendentes. Os nós são pubescentes, assim como as folhas, que possuem bainhas pubescentes. A lígula possui um arco denso de cílias, e as lâminas das folhas têm de 6 a 20 centímetros de comprimento e de 5 a 7 milímetros de largura, sendo glabras ou pouco pilosas. O capim favorito é uma planta rústica que tem tolerância a pisoteio. Ela se desenvolve bem em solos arenosos, pobres em nutrientes, solos ácidos e rasos, e também suporta as condições de seca, já que a partir de 300 milímetros de água por ano ela consegue se manter. Por conta dessas adaptações, ela se enquadra em uma das ervas que indicam problemas no solo, que pode estar relacionado com compactação, dificuldade de retenção de água e deficiências nutricionais. Outra adaptação sua é a reprodução por sementes, que ocorre na primavera, e o florescimento no inverno. Sua via de dispersão pode ser por translocação de maquinário, veículos rodoviários, mas principalmente pelo vento, que proporciona a ela uma autonomia para se propagar por longas distâncias. Esse é um mapa que ilustra a ocorrência do capim favorito pelo mundo. Com ele podemos observar que a planta ela se estabelece em regiões tropicais e subtropicais. Isso pela sua grande habilidade de se adaptar em vários solos e climas diferentes. Nessa tabela a gente pode ver que a espécie está sendo referenciada como Melinis repens, que é o sinônimo para Rhynchelitum repens.
A tabela mostra dados coletados durante os últimos 25 anos das ocorrências do capim favorito, que foram reportadas em diferentes estados do Brasil. Como a gente pode ver, tem o Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e Paraná. O capim favorito ele pode trazer alguns impactos, como os impactos ecológicos. Por ele formar densos aglomerados, ele acaba competindo com as espécies nativas. Ele traz também impactos econômicos, já que é uma séria praga em culturas agrícolas. Os ambientes que ele costuma invadir são as lavouras perenes, beiras de estradas e terrenos baldios. Neste slide podemos ver algumas das culturas afetadas pela presença do capim favorito, juntamente com o período de cultivo dessas espécies. Isso porque acaba ocorrendo uma competição por recursos. Mas ele também pode trazer alguns benefícios, como o uso econômico, podendo ser utilizado como forragem, ornamentos e também como objetos de decoração. Apesar de sua baixa produtividade, ele pode ser uma alternativa para o aproveitamento forrageiro, isso nas áreas de baixa disponibilidade desse recurso. E ele pode ser consorciado com leguminosas como a soja perene e o calopogônio. Agora o objetivo vai ser mostrar quais medidas podem ser tomadas para evitar os prejuízos causados por essa espécie nas lavouras. Esse é um artigo científico em que se analisou o uso de sistemas de produção para o manejo da espécie Rhynchaetron repens. Em sua conclusão, é apontado que o uso de rotação de culturas, aliado ao uso de herbicidas específicos a cada cultura, reduz a incidência dessa erva daninha, e que a dinâmica populacional de plantas daninhas é modificada em função da adoção de sucessão de culturas e diferenciada através do sistema adotado. Então, em geral, para evitar altas populações dessa planta daninha e até mesmo outras adaptáveis a determinada cultura e ambiente, é necessário o uso de rotação de culturas, pois quando são aplicadas as mesmas práticas culturais seguidamente no mesmo solo, a associação entre as plantas daninhas e as culturas tende a multiplicar-se rapidamente, aumentando sua interferência sobre a cultura. O controle mecânico do capim favorito também pode ser muito importante, visto que interfere no desenvolvimento, impedindo que atinja o seu estágio de reprodução. A recomendação é roçar o coast cross e o capim favorito com bastante severidade, deixando a altura das plantas próximas ao solo. Nessas condições, a capacidade de rebrota do capim favorito é inferior, fazendo com que o coast cross se sobressaia. Para finalizar, esses são os herbicidas que se destacam dentro do controle químico do capim favorito. Os princípios ativos que são recomendados para essa espontânea é o trifluralina, o diuron, o glifosato e o oxadiazona. Bom, e assim eu finalizo essa apresentação com as referências e o agradecimento. Obrigada.